O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? E, ô, Guilherme, qual que pra você é o legado do Papa Francisco? Porque assim, o Papa Francisco ele foi o primeiro ali das redes sociais, né? Que começou as redes sociais e agora o que as redes sociais gostam de fazer é julgar e fazer isso que as bads e descobrir quem que o cara votou. É isso, né? Não tem. E pra você, qual que fica o legado do Papa Francisco? O Papa Francisco, ele tentou, para converter o mundo moderno, conversar nos termos do mundo moderno. Essa foi a tentativa dele. Ele falou, não, vamos conversar nos termos. Que o mundo moderno não respondeu positivamente a isso, tá? Só uma coisa... Não é que a pessoa que está muito imersa nessa cultura materialista atual, quando você conversa com ela, né, com esse nível de empatia, ela responde de maneira tão positiva, ela te responde de maneira negativa. Sim. Então, apesar da mídia fazer elogios ao Papa Francisco, a verdade é que a mídia, os elementos do papado dele que eram, não, vamos fazer uma igreja em missão, levar a fé para linhas diferentes, ou as frases mais politicamente incorretas dele, que para mim ele offline muitas vezes era muito preciso sobre o que está acontecendo na igreja, né? O Papa Francisco, enfim, né? Eu acho que a gente tinha que emoldurar as frases dele. É uma proposta, né? Emoldurar as frases dele politicamente incorretas offline e colocar como dogma. É uma brincadeira, mas enfim, seria engraçado. Chegar no colégio cardinalista e falar chega de tal, e aí coloca lá, seria bastante... talvez seja um ensinamento, chega de frescura, para usar um termo atenuado. Sim. Não foi o que ele falou. Sim. Chega de frescura, talvez seja o ensinamento mais importante do mundo para o mundo atual. Enfim, eu acho que o Papa Francisco não foi o revolucionário que a mídia está querendo pintar, não houve, nada mudou na igreja, nada de substancial vai mudar ou mudou, mas ele tentou uma abordagem de diálogo que confundiu algumas pessoas, e acaba que nessa tentativa de diálogo não teve a resposta que se esperava. Não é que a pessoa que... esse que é o ponto, né? O cara que é contra a igreja, ele fala assim, eu amo o Papa Francisco. Mas ele não segue nada dos ensinamentos da igreja. Então, na verdade, ele tem essa malandragem que é, ai, que bom, é o Papa progressista. E aí ele ignora todo o resto que o Papa fala que foge da ideologia dele, e daí ele continua elogiando. É que ele né? pensa assim, ele é um Papa legal porque ele não segue a tradição da igreja. Seria essa a mentalidade do progressista. Né? Só pra contextualizar quem não sabe, tá? O Papa... Nossa, o glorioso Papa Francisco, ele disse que os seminários estão cheios de viadagem, tá? Papa Francisco falou isso. Eu tô evitando falar, mas claro, deixa essa parte chula com a gente. Deixa essa parte pra gente. Essa parte a gente fala. Mas é isso, e bom, meio que tá 120% certo. E a coisa certa. Não, mas é isso, eu acho que o legado do Papa Francisco não é... Eu entendo que a abordagem pastoral dele... Eu acho que o que a gente está precisando é uma abordagem mais clara de dogmas e deixar claro qual é o ensinamento da igreja de uma maneira direta. Houve uma tentativa, né? Porque Bento XVI foi muito atacado pela forma dele de falar, que era, na verdade, excepcional. Bento XVI é uma pessoa incrível, um homem de erudição, de textos incríveis, e aí a mídia caiu matando. E aí se tentou uma outra abordagem que também, em resumo, não teve o efeito desejado. Eu acho que a igreja, o que vai acontecer é que naturalmente com esse monte de conversões agora de pessoas que querem uma linha mais tradicional, com o passar do tempo, cada vez mais o discurso da igreja o discurso público da igreja vai se alinhando com o crescimento do cristianismo. Então eu acho que esse é o futuro, assim, não é New York Times, não é progressismo, não existe igreja woke, não vai ter, todo mundo que tá nessa, vai ser eleito o papo woke, vai ter, isso na igreja não existe, essa palhaçada. É o contrário, na verdade, olha, eu vivi a maior parte da minha vida no papado de Francisco, que teoricamente é o papado progressista. Eu nunca vi
tantas pessoas se convertendo e ficando mais tradicionais do que nesse papado. Então a mídia acho que superestimou, que o Papa falou de ecologia, ou falou de imigrantes algum dia, ou não sei o quê. Ela superestimou tremendamente. Ela potencializou esses discursos. Potencializou esses discursos fora da dimensão que eles deveriam ter. Sim. Na proporção correta, assim. Eu acho que tá lotando as igrejas mais tradicionais, assim. Então é isso que tá acontecendo. Eu acho que as pessoas estão... Quando elas falam de igreja, elas falam às vezes muita besteira. Sabe quando eu me converti, né? Eu achava que eu sabia tudo sobre igreja, que eu era o especialista, né? E falava, não, a igreja é uma instituição opressora, que enganou as pessoas. Então eu já entrei nessa... Eu sei como é a mentalidade do jovem. Do jovem ou do liberal progressista woke, ou revolucionário, ou mesmo o cara que não é progressista, mas que tem aquele nariz torcido e fala assim, não, eu sou mais esperto do que o cristianismo. É que, na verdade, você está olhando para Você está olhando para construir a sua civilização baseado no que os inimigos dessa instituição contaram. Então você aprendeu a história por meio de revolucionários, por meio do professor lacrador, por meio de não sei o quê. E aí toda a sua mentalidade fala assim, não, então a igreja está querendo manipular, enganar, está querendo fazer não sei o quê. O Conclave bebe um pouco, o filme bebe um pouco dessa mentalidade. Não, eles estão toda hora querendo manipular. Qual é o jogo por trás? E parece que é um negócio tão sujo, né? Isso. Tipo, aí, um querendo descobrir o podre do outro. Mas é que não tem nem tempo para isso, como eu falei, não tem tempo, né? Eles vão lá, eles vão rezar, eles vão escolher, não tem tempo para isso. Agora, apesar de existir essa tensão natural, né? Eu acho em qualquer conclave, quando você começa a desfazer esses mitos históricos das cruzadas, a Inquisição, tem um livro chamado Inquisição Tribunal de Misericórdia, que é muito bom, tem o livro de História da Igreja de Daniel Hobbes. Quando você começa a desfazer todas as mentiras históricas, você basicamente descobre uma igreja incrível. Aliás, uma coisa legal, acho que para o pessoal que está aqui, seria indicar alguns filmes católicos tradicionais. Acho que seria muito legal, acho que o pessoal não conhece. Manda bala, pode mandar a lista. Uma lista boa, vamos lá, olha só. Um dos melhores filmes da história para mim é O Homem que Não Vendeu Sua Alma, que ganhou o Oscar de melhor filme em 1966. É um filme intelectual, pessoal, não vai esperando que é um blockbuster, entendeu? Mas é um filme intelectual, que é a história do Thomas More, que foi morto por Henrique VIII. Um baita filme, até se puder colocar as fotos, acho que é legal o pessoal ver. O Matheus vai pôr, ele adora. O Homem que Não Vendeu Sua Alma é, pra mim, um dos melhores filmes da história. Esse é o Henrique VIII, muito bem interpretado. O Paul Scofield faz o Thomas More, que não tá aí. Inclusive, eu visitei há pouco tempo essa propriedade do Thomas More. O Thomas More, basicamente, foi morto pelo rei, que era obeso, mórbido, obcecado, era o revolucionário da época, e mata o Thomas More dando testemunho da fé. Outro filme muito bom é A Canção de Bernadette. Esse não é o filme, essa é a versão TV, que é uma porcaria do filme. É que o Matheus ele colocou só pra você realmente pontuar como é ruim, né? O Matheus é esperto. Essa é a versão TV. Não confunda a versão cinema do Homem que Não Vendeu Sua Alma com a versão TV. Um filme muito bom é A Canção de Bernadette, filme dos anos 40, que é sobre Nossa Senhora de Lourdes, que é um baita filme. Recomendo aí fortemente. Um filme que eu recomendo muito, que eu acho muito atual, para mim é o símbolo do progressismo, essa Canção de Bernadette, um dos melhores filmes também que eu já assisti. Obviamente, tem A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que é um dos melhores filmes da história. Mel Gibson que é católico, inclusive. Dos grandes filmes, né, para mim, da história do cinema é O Exorcista. Poxa, O Exorcista, que é baseado em fatos reais. Sim. E as pessoas se chocam com isso. É um filme que pega aquela época que as pessoas estavam entrando em seitas e indo para esse mundo hippie, não sei o quê. E O Exorcista, o choque das pessoas, é claro que girar o pescoço é um exagero, mas aquele exorcismo aconteceu. E isso para o mundo moderno, as pessoas existem vídeos de exorcismo. Tem até um documentário do Netflix, O Diabo e o Padre Amorf, que mostra os exorcismos. Isso é um negócio que acontece. Aliás, um dos motivos do porquê os padres fazem exorcismo em latim porque você consegue separar o louco, o esquizofrênico, do possuído. Ah, que interessante. Faz porque... total sentido isso. Porque quando você começa a exorcizar em latim, e daí o demônio começa a gritar com você em latim. Perfeito. Só que o leigo normal não vai começar a gritar em latim, grego antigo, aramaico. Então, quando o padre coloca o latim, isso o Padre Amorf conta, né? Tem vários motivos. Ele fala que funciona mais o exercício no latim,
Mas o demônio começa a responder ele. Aí ele fala assim, olha, não tem como... Você tira o tema, porque quando a pessoa tá esquizofrênica, você pode perfeitamente confundir a possessão com a esquizofrenia. Sim. E aí o padre, ele na verdade, quando ele fala assim, olha, tem agora uma criança de 9 anos gritando latim, ele sabe e fala, isso aqui é uma pessoa possuída. Claro que tem coisas como vomitar pregos e outras coisas que acontecem também. Tem até gravação disso, né? Vídeo da pessoa pegando, vomitando pregos, assim. Todo tipo de loucura acontece em casos de possessão, né? Mas o possuído chegar e começar a falar a vida do padre, Paixão de Cristo, poxa, um dos melhores filmes da história, inclusive vai ter a sequência, continuação. E o Exorcismo de Emily Rose é muito bom também. Quem não assistiu, recomendo fortemente. Claro que agora tem The Chosen, bastante proeminente. Enfim, tem muito material. Eu acho que a pessoa entrar nesse... Isso eu tô citando coisa que não é aquele filme necessariamente, aquele filme mal feito, porque às vezes tem uns filmes cristãos que não são os mais bem feitos. Sim. Não é pra atacar os evangélicos, o Exorcismo de Emily Rose, né? Não é pra atacar os evangélicos, mas muitas vezes são evangélicos, os filmes mais mal feitos, não é uma crítica, é só uma realidade. É que é aquele filme mais baixo orçamento, a pessoa tá lá junta lá com o pastor que fazer o filme e tal, tudo bem intencionado. Nefarious. Pô, esse é classe A, hein? Fortemente. A gente fez uma live, né? Fizemos. Uma live. A gente fez uma live com o Padre Sala. É verdade. Pra falar de O Nefarious. professor participou dessa live do Nefarious. Eu participei, talvez como convidado. Ô, Guilherme, deixa eu só aproveitar o gancho que você já me deu vários insights durante essa tua fala, cara, porque assim, pra não perder o fio da meada. Perfeito. Você tá falando, né, de filmes que tem os filmes cristãos, né? Sim. Que são você citou inúmeros grandes filmes e tem os filmes que são ruins. Por exemplo, Deus Não Está Morto. Eu achei ruim. Né? Deus Não Está Morto. É um filme bem pop, né? Tem muitas pessoas que gostam, tem muitas pessoas que não gostam. É o famoso filme com recepção mista, né? O que você me diz sobre a proposta do filme Deus Não Está Morto? Que o André adora, tá? A ideia é muito boa. A ideia é muito boa. Sim. A ideia é, vamos colocar um professor materialista para debater com um cara que conhece filosofia cristã. Perfeito. Só que o filme é mal executado. É isso aí. Desculpem o termo, mas foi uma merda. É isso aí. É uma merda não porque o argumento não é muito bom. Então tem muita gente que gosta porque o cara tá abstraindo a qualidade cinematográfica. Só que é ruim um filme, e aí essa é a minha preocupação em todos os filmes que eu citei antes. É ruim um filme você ter que abstrair a qualidade cinematográfica para elogiar. Sim. Esse é o problema. Então, acho que Deus Não Está Morto é bem intencionado, mas falha porque você tem que preocupar com a qualidade artística. Não dá. Pega mal. Eu acho que atrapalha o argumento. Tá. O argumento às vezes é bem estruturado no filme. Tá lá. É legal você ter o debate do cara que é cético, né? Que o cara não acredita em Deus contra o moleque que acredita. Nefarious já não é um filme tão caro, mas é muito bom. O texto é bom, muito, né? O texto é bom. O roteiro tá muito bom. Sim. Então, eu entendo que o problema ali do Deus Não Está Morto é ser mal feito. É um problema de qualidade cinematográfica. Zero o problema da mensagem. Aliás, a mensagem, se pegar a mensagem do Deus Não Está Morto e ignorar todo o resto, é um baita mensagem. Sim. Só que atrapalha. Cara, o cara tá muito bem. Né? Tá bem. Esse cara tá muito bem no papel. E, o Guilherme, um outro filme que eu queria saber a tua impressão. Prova de Fogo. Prova de Fogo. Então, aí já começa a entrar no terreno que já é um pouco melhor do que Deus Não Está Morto. É bom. Então, Prova de Fogo eu acho que é qualidade baixa, em geral. É útil pro casal que tá tendo dificuldades. Perfeito. É funcionalmente muito útil. Exato. Mas a qualidade ficou aquém. Mas é funcionalmente útil. Então, eu tô tendo uma dificuldade no meu casamento. É aquilo que eu falei, não quero entrar numa polêmica religiosa, mas normalmente o filme evangélico tende a porque a Igreja Católica tem uma coisa que eu acho que passou pro cinema loucamente, que são anos de tradição de igrejas muito bonitas, e a visão estética acaba passando. Muitas dessas percepções estéticas são muito recentes. Então, eu acho que assim, a Prova de Fogo, como tem outro filme do mesmo estúdio, né, que é recente, que é aquele... A Forja. A Forja. Não. Cara, eu vou falar pra vocês, então, o que eu acho, né? Então é esse que... Cara, a Forja... A opinião de vocês é minha igual, entendeu? A Forja foi difícil. Eu não consegui assistir até o final, tá? Eu tive que começar a pular. A Forja foi bem difícil. Então, esse é o problema. Eu acho a Prova de Fogo... É um filme que eu daria pra quem tá dificuldade no casamento e falaria, assiste isso aí. Perfeito. No filme não é tão bem feito, mas, cara, vai te ajudar. Tem um poder de mensagem. É quase como um docu
um docufilme. Tá, sim. É tipo um filme meio documentário pra te O que ajudar, você tem que fazer pra salvar teu pra casamento. salvar seu casamento. É pragmaticamente bom e tal. O problema do Forja é que, assim, a mensagem animal... Pensa a mensagem do Forja como animal. Pega um menino que tá lá perdido na vida, e aí um empresário mais experiente vai educar ele na fé e vai dar um caminho pra ele. O moleque não tem pai. O moleque não tem pai, Então ele tem a vai ser figura uma figura paterna. paterna. A construção é maravilhosa. Só que ela é muito mal executada. E aí tem uma coisa... e aí tem uma coisa que o mercado ali, a loja de artigos esportivos. Tem uma coisa que é complicadíssima. Que é assim... E aí que eu entendo, né? Que é um problema que você tem que ir evoluindo na visão do cristianismo, né? Porque o salto é muito grande, que é assim, ó. Meu filho tá lá, ele tá perdido. Aí ele começou a ter uma formação. Agora ele encontrou Jesus. Aí a mulher rezando, aí tem uma foto das mulheres rezando. Aí fica muito escrachado. E muitos milagres acontecendo. Muito rápido. Muito rápido. Então, é um pouco Mary Sue. Sim. É um pouco Deus Ex Machina a virada, entendeu? Sim. E isso é estranho, porque tem essa coisa um pouco de encontrei Jesus, fim da história. Se você pega um filme como Exorcista, por exemplo, ele tem uma inteligência que é o seguinte, tem o padre velho e tem o padre jovem. Tem. O que vocês fazem aqui na linhagem é exorcismo, entendeu? Eu sou exorcista, então eu conheço. O que vocês estão fazendo é exorcismo. Então chegam uns caras, às vezes, aqui que estão nos comentários no chat e o cara começa, ele gira, e ele, que bobagem, né? Que bobagem. O cara já chega assim e fala, eles são tóxicos e não sei o que. Então esse é o possuído, né? E aí o padre jovem é aquele que fica nervoso, né? Fica muito exaltadinho. O padre velho já olha e fala, o padre velho... Isso aqui eu já vi 1 milhão de vezes. Já puxa assim e fala, Domine nome tu, aí gira a cabeça, sobe no ar, Domine nome tu. Ele não hesita ao enfrentar o mal. A construção da chegada desse padre é maravilhosa, porque ele chega num take assim, ó, tu fala, caraca, chegou o padre bolado, meu. Bom. Não, é muito bom. Esses são filmes... Eu acho que filmes como Exorcista, como O Homem que Não Vendeu Sua Alma, são A Paixão de Cristo. Cara, A Paixão de Cristo é um nível de representação do evangelho bizarro, porque assim, você tá vendo o idioma. Aconteceram milagres fazendo o filme. Não é que o filme tá precisando te falar o milagre que aconteceu, que nem esse é um problema também do Forja, né? Que pessoal, está acontecendo um milagre. Audiência, por favor, veja, este é o milagre. Aí tem sabe aquele nível de hiperexplicação que é ruim? Não, na Paixão de Cristo, literalmente aconteceram milagres durante a execução do filme. E aí você tá vendo os idiomas originais, aquele capeta que aparece, assim, que você tá falando, cara, isso aqui Porque ele pegou, claro, o texto do evangelho, a tradição da igreja, a revelação. Ele foi compondo de uma maneira... E Maria alegre, você vê o Cristo trabalhando, e você vê depois o sofrimento dele, você vê em cada expressão, cada rosto, né? Você tá lá, você lê o evangelho e fala, cara, eu tô vendo isso aqui, tá na minha frente, eu tô olhando. São tantos detalhes, por exemplo... Tá vivenciando, né? Por exemplo, quando o Cristo, a cruz sobe na Paixão de Cristo, São João tá lá na frente. Aí São João vê, né? E aí corta o take e bota a última ceia. Por quê? Porque o Cristo é o sacrifício do Cordeiro. E o sacrifício do Cristo é a missa, é a Eucaristia. Então, por isso que quando sobe sobe a cruz, vai para a última ceia e fala, façam isso em memória de mim. Porque ele tá falando, é isso que estava na última ceia. É aquele momento que São João, que vai escrever isso no Evangelho, tá pensando, meu Deus, era isso que ele quis dizer. Quando ele falou, esse é o meu corpo e o meu sangue. Eu não tinha entendido até esse momento. Então, o Mel Gibson tem essa de cortar o take e botar a expressão dele como eu tô entendendo. Até o próprio ator podia não estar compreendendo perfeitamente o que o Mel Gibson tava querendo fazer aqui, mas ele fala assim, ó, faz a cara de que você tá entendendo. É a Sophia Loren, né? Que tá no filme. Não, desculpa, a Sophia Loren, não. Como que é o nome da... Sophia Loren é o nome errado. A italiana. Monica Bellucci. A Monica Bellucci tá no filme. E a Monica Bellucci tá com uma pessoa serena e bela. Então, o Mel Gibson conseguiu pegar atores que não eram necessariamente os atores que você imaginaria. Claro que o Jim Caviezel foi perseguido a carreira inteira dele. Inteira. Disso, cancelado. Os caras insanamente começaram a falar que a Paixão de Cristo é porque é um filme antissemita, que assim, literalmente o cara colocou o texto do evangelho e obviamente
tantos judeus, claro, que estão se convertendo ali e tudo. Então é uma besteira, olha que coisa bonita, né? Então a Paixão de Cristo, para mim, ainda, eu acho que The Chosen é um fenômeno popular muito legal. O Jesus The Chosen, ótimo, tá um papel muito bom. Você assistiu o Jesus Revolution? Não, Com o próprio ator, como é que é o nome dele? O Jonathan Rumi? não assisti. Conta a história de um Jesus meio hippie. Nossa, isso eu não vi. É com ele. Como é que é mesmo a premissa? Ele é um pregador hippie. É um filme que se passa na época dos hippies, na década de 60, 70. Que ele começa a converter os jovens pro cristianismo. Isso. Eu não vi. Depois assiste, é interessante.